Olá, eu sou Mayra, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde para a aula de hoje sobre a sigla do universo LGBTQIA+. Mas antes de tudo, se inscreva nesse canal, deixa aquele seu like bonitão, porque a gente ainda está começando esse curso sobre o universo LGBT+. Então, a gente vai falar hoje sobre a sigla, qual a sigla a gente deve usar hoje, por que mudou e qual é o futuro dessa sigla. Então, se você está interessado nesse tema, bora lá para a gente saber um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá para o módulo 1, a primeira aula desse módulo falando sobre o Amada Descomplica, né? Eu fiz uma brincadeira, já vou te falar. Todas as aulas, né, a descrição, o título dessas aulas, elas vão se focar dentro de uma gíria LGBT, e eu vou explicar essa gíria no começo de cada aula, para que você também possa aprofundar nesse conhecimento de gíria e tudo mais, quando as pessoas falarem perto de você e você não passa nenhuma vergonha. Então essa aula se chama Manjando um Pajubá. O que é o pajubá, né? O pajubá é uma palavra de origem africana que significa dialeto. Então, manjando um pajubá quer dizer manjando a gíria, o universo, as siglas, tudo do universo LGBT, e é muito usado entre pessoas trans, gays e tudo mais. Então, sempre que você ouvir pajubá, você sabe que a gente está falando do nosso dialeto, das nossas siglas. E por que é importante a gente falar sobre siglas, né? Porque tem dois conceitos aqui. Muita gente fala que, ai, nossa, aumenta as siglas, é muito rótulo e tudo mais. Cara, tudo bem ter rótulos. Se a pessoa se sente confortável naquele rótulo, quem sou eu para falar que ela não pode usar aquele rótulo, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a olhar além do nosso umbigo. E tem uma questão muito gigante. Quando a gente aumenta a sigla, a gente acaba modificando a representatividade daquele grupo. Vou dar um exemplo muito básico e a gente vai ter uma brincadeira aqui que é explicar qual que é a sigla correta. E eu já vou te dar um exemplo claro e já vou dar um spoilerzinho nessa brincadeira. Quando a gente mudou a sigla de GLS, a idade LGBT brasileira dos anos, sei lá, 70, 80, falava GLS, e a gente mudou para LGBT, muita coisa aconteceu. Primeiro, a gente trouxe a questão da representatividade das lésbicas para frente, porque era GLS. Então, as lésbicas ficavam atrás dos meninos dentro da sigla. E o universo LGBT sempre é muito masculino, misógino, machista. Então, quando a gente fala de LGBT, a gente traz a visibilidade das meninas para frente, certo? Então, a gente está modificando aí o formato de representar as pessoas. Quando a gente modifica também, agora que está acontecendo, e que você pode ver que nesse curso sempre eu estou colocando LGBT e mais, você também está mostrando que existe muito mais do que LGBT naquele universo. Tem muito mais a se agregar. E aí você começa a se questionar, então tem outras demandas que eu não sei, tem outras minorias que eu não sei, tem outros grupos que eu não conheço. Então, a modificação da sigla é de extrema importância, uma questão de representatividade. É uma questão de a gente dar visibilidade para grupos que até então a gente não conhece ou não estava dentro do nosso radar no dia a dia, entendeu? Então, eu sou super a favor de modificar a sigla LGBT, sou super a favor de que essa sigla altere e fique cada vez maior. E aí você pergunta, e aí, qual sigla é, né? E aí é uma gíria também muito usada dentro do universo LGBT. Qual que é a sigla correta? Eu trouxe aqui algumas opções para você se identificar e eu vou te dar daqui a pouco um tempinho para você pensar e você dá pausa nesse vídeo e me fala qual dessas opções é correta. LGBT, LGBT+, LGBTI+, LGBTQI+, LGBTQIAP+, LGBTQA, LGBT+, LGBTQIAP+, GLS. Eu, ultimamente, estou usando a LGBT, como você pode ver em muitos vídeos meus. Vou até colocar aqui, ó. Eu estou usando essa aqui. Por quê? Porque eu acho que a gente já pode modificar a questão LGBT e já ver que existe mais pessoas e mais representatividade ali dentro. Ainda eu trabalho muito com o LinkedIn e vejo as pessoas usando muito GLS. E, por favor, se você usa, comece a usar LGBT, que GLS não existe mais. É uma sigla ultrapassada e vai mostrar quanto você é um tiozão, desculpa. É muito comum também você ver agora as pessoas usando LGBTQI+, também. Muitas marcas
acaba usando muito essa sigla. E tudo bem, tudo certo. Só que eu acho que a gente tem uma sigla que é mais correta a se usar. Então, dentro de essas opções, qual você me recomenda usar e qual você acha que é a mais correta? Vou te dar um tempinho aí pra você pensar. Para esse vídeo e pensa um pouquinho aí. Bom, a sigla mais correta que a gente deve começar a utilizar daqui pra frente é essa aqui, ó. LGBTQIAP+. Quando você modifica novamente, falando sobre LGBTQIAP+, vou até fazer um coraçãozinho nela, a gente começa a jogar luz na questão Q, na questão I, na questão A, na questão P e na questão mais. Não se preocupe, se você não sabe o que é Q e AP+, não se preocupe, vai ter uma aula específica em outro módulo para a gente destrinchar cada letrinha, o que é exatamente cada uma delas. A questão desse foco dessa aula é você entender que cada vez que a gente aumenta a letra, mais representatividade a gente tem, mais questões a gente pode discutir de outras visibilidades que estão invisíveis e mais pessoas vão se perguntar, tá, mas o que é o quê? O que é AP mais, sabe? O que é tudo isso? Então a gente começa a jogar luz em outros grupos que não são só LGBT, né? Então eu sou super a favor. E tem outra coisa que eu gostaria de trazer também nessa aula. Se você acha que LGBTQIAP+, já tá difícil, pode piorar. A gente tem já em Londres usando essa sigla aqui gigantesca. E eu vou te trazer especificamente o que é cada uma delas. Ó, e aí eu vou abrir aqui e a gente vai saber exatamente o que é cada uma dessas letrinhas e o porquê ela é tão polêmica. Ó, a gente tem, claro, o L de lésbicas, o G de gay, bissexuais, T de pessoas trans, queer, pessoas se questionando, ou seja, aquela famoso, a gente está se descobrindo. E aí eu não sei até que ponto que uma pessoa que está se descobrindo, ela sofre preconceitos da sociedade, né? Porque também a questão de LGBT, a gente está jogando visibilidades para grupos que não são visíveis. A gente está rompendo padrões de hétero cisgênero que sempre teve visibilidade na sociedade e a gente está criando uma bandeira, uma sigla e práticas daquela sociedade que está invisível, que está sofrendo preconceito. Quando a gente está se questionando, talvez o preconceito seja mais interno do que externo. Então eu não sei se colocar o que de questionando faz muito sentido aqui, né? Aí a gente tem de intersexo, assexuais e agêneros, sem gênero, curiosos. Aí também a gente começa a questionar sobre o quanto que uma pessoa que está curiosa sobre o universo LGBT, ela está sofrendo preconceito tanto interno do espaço em que ela vive, como ela mesma, sabe? Aí a gente tem o P de poliamor e pansexuais, F de familiares e amigos. Pô, será que se um familiar e um amigo de um LGBT saem na rua, ele vai morrer por ele ser familiar e amigo de LGBT? Então qual que é o sentido de estar esse F aqui nessa letra, sabe? E aí a gente tem os dois espíritos, que é os nativos americanos que empenham um dos muitos papéis de gêneros mistos, totalmente pertencente a muitas tribos nativas, indígenas, norte-americanas e canadenses. Aí isso também é uma outra coisa que eu não acho que deveria estar aqui, que é o King. Por quê? Porque o King é uma prática sexual. Então, se você sair na rua e falar, pô, eu gosto de, sei lá, uma dessa prática sexual que não é muito convencional, será que eu sofreria, eu morreria por aquilo? Qual que é a porcentagem de pessoas King que morreram por serem King, sabe? Então, a questão de LGBT é muito mais do que alterar. Eu tô falando, é uma questão de representatividade, uma questão de visibilidade e uma questão de jogar luz em demandas que até então não estavam visíveis para aquele grupo, sabe? Para aquelas pessoas da sociedade, entendeu? Então, eu ainda acho que essa sigla LGBT sim tem que mudar, mas eu não acho que alguma dessas letrinhas deveriam estar aqui e eu acho que tem outras demandas que a gente poderia utilizar aí e conversar e discutir e dialogar. Mas eu já trago aqui que esse é o futuro da sigla LGBT, então se prepare-se que pode ser que a gente chegue a essa sigla. O fato é que alguns militantes LGBTs de Londres, né, do Reino Unido, já estão usando esse tipo de sigla, então é muito bom a gente ficar atento nos próximos passos aí que a Conta LGBT Mundial vai dar em relação à sigla LGBT, sobre essa questão de representatividade
por intermédio de sigla. Bom, a gente vai falar no próximo vídeo sobre agora a questão da luta LGBT, né, alguns direitos que foram conquistados. Então eu te vejo até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.